Olá, muito bom dia, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez conectados. Hoje nós temos aqui um tema muito importante para tratar com vocês. Amém? Temos a cada dia trazido aqui uma palavra de edificação, uma palavra de vida aos nossos corações. Eu quero aqui te convidar a estar comigo nesses minutos breves, mas muito preciosos para a nossa vida. Amém? Que momentos de realmente que tem sido de alimento para a nossa alma, de alimento para o nosso espírito. E hoje nós vamos falar sobre o poder criativo da palavra, algo muito forte da parte de Deus. Eu quero convidar você a permanecer comigo por alguns minutos. Se você puder, compartilhe, que a gente já vai alcançando os nossos amigos, né? E isso vai fazendo com que a palavra de Deus chegue ao acesso, tenha acesso a mais pessoas. E desta forma nós vamos pregando o Evangelho. Desta forma você também vai pregando o Evangelho, porque você compartilha a palavra de Deus. Amém? Através da sua vida, a palavra de Deus ela vai sendo divulgada, ela vai sendo difundida para a glória do nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 32, eu quero ler aqui na linguagem de hoje esta referência que diz assim, ok? Vamos lá juntos então meditarmos neste momento. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: e agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Paulo está dizendo, depois de advertir a igreja, depois de dar conselhos à igreja, ele diz, depois de pregar a vocês, de anunciar o Evangelho por 3 anos, eu agora entrego vocês aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda ou que tem reservado para todo o seu povo. O poder criativo da palavra. Escreve aí o poder criativo da palavra. Vamos falar sobre isso. No Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, a Bíblia diz o seguinte: o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Glória a Deus por isso. Então, querido, se a palavra de Deus era Deus, e Deus não muda, isso significa que a palavra ainda é Deus. A palavra continua sendo Deus. No versículo 14 ainda, do Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lembre-se, querido, que antes de Jesus nascer, o Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria, e nós podemos ver isso relatado nos Evangelhos, e a palavra que ela recebeu de Deus, a palavra que foi proferida a Maria através de um anjo, tornou-se carne nela. A palavra era o verbo, a palavra é a ação de Deus, e a palavra, o verbo, a ação de Deus se torna carne no ventre de Maria. Essa palavra, este verbo, tornou-se uma criança, ok? E cresceu para se tornar o homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus Cristo, de fato, é a palavra de Deus que se tornou carne. Isso fica claro nesse texto do Evangelho de João, capítulo 1. Então Jesus Cristo é o resultado da palavra que foi proferida a Maria, ou para Maria. Jesus Cristo, eu vou repetir, é o resultado da palavra que foi proferida, da palavra que foi liberado ou liberada para Maria. Hoje, quando a palavra de Deus alcança a mim e a você, ainda hoje, esta mesma palavra tem o mesmo efeito e produz o mesmo resultado, ou seja, ela produz vida. A palavra tem o efeito de vida em mim e em você. A intenção de Deus, querido, é que a palavra se torne uma só comigo e com você.
Se a palavra de Deus se fez carne, e quando a palavra entra no meu e no seu coração, a intenção de Deus, a vontade de Deus é que a palavra, amém, se torne uma comigo. A carne se torna, a carne da palavra se torne uma comigo e uma com você. Jesus, certa feita, falando da palavra, e algumas pessoas não entenderam que ele estava, da forma que ele estava se expressando, e até mesmo entendendo que Jesus falava de uma atitude canibal, Jesus disse que aquele que não comer da minha carne não terá vida em si mesmo. Muitos pensaram que ele estava falando literalmente, mas Jesus falava da sua palavra, que era o verbo, que era o poder que se tornou carne, que se manifestou em carne neste mundo. Então quem não comer da minha carne não tem vida em si mesmo. A palavra de Deus produz vida em nós, e quando nós comemos a palavra, essa palavra, ela se torna uma comigo, ela se torna uma com você. A minha, ela produz a vida de Deus em nós. Se a palavra que foi liberada, se a palavra que foi lançada sobre a minha vida e sobre a tua vida é uma palavra de cura, por exemplo, significa que a doença terá que dar lugar ao poder gerador de cura, pois a palavra vai gerar, a palavra vai produzir exatamente aquilo pelo qual ela foi liberada, o poder gerador da palavra. Nós sabemos que a palavra tem poder de gerar vida ou gerar morte, e a palavra que sai da tua boca produzirá exatamente os frutos, amém, que ela exatamente significa. Então, quando você libera uma palavra de cura sobre alguém, essa palavra é poderosa, essa palavra é viva, ela vai produzir vida no lugar da doença. Se você libera uma palavra de morte, ela vai produzir morte sobre a vida daquele ou até mesmo sobre a sua própria vida. Então, a palavra pode reedificar, a palavra ela pode transformar, a palavra pode trazer à existência aquilo que não existe. A palavra pode, por exemplo, reedificar um braço quebrado ou amputado, porque a palavra gera. A palavra pode mudar o seu sangue contaminado, um sangue muitas vezes com enfermidade, ela pode mudar e transformar. A palavra pode se tornar, pode, por exemplo, tornar um rim defeituoso, um rim inoperante, em um novo órgão, como também um coração. Quando você libera a palavra, querido, a palavra vai produzir vida, ela vai te dar um novo rim, um novo coração, um novo órgão, porque a palavra continua gerando vida. A palavra de Deus, ela continua sendo poderosa e eficaz. Nos diz Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e é poderosa. O salmista Davi, ele escreve no Salmo 107, versículo 20, que a palavra produz cura. O Salmo 107, versículo 20 diz que a palavra produz cura. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso crer que a palavra é a expressão da vontade de Deus. E quando eu libero a palavra, ela vai produzir vida. Ela vai produzir cura. Estamos falando aqui diante de uma enfermidade. Pode ser no teu sangue, pode ser no teu coração, pode ser no teu rim. A palavra vai produzir, a palavra vai gerar. Ela é a fonte geradora do milagre por meio da fé. Então, queridos, nós precisamos receber a palavra de Deus com fé. E receber a palavra de Deus é receber o poder de Deus na sua vida, o poder criativo de Deus. Não aceite que a sua situação, independente dela estar desesperadora ou não, não aceite que essa situação permaneça assim. Libere a palavra de vida, libere a palavra de cura, libere a palavra de poder, e ela vai produzir resultados sobrenaturais em você. Ela vai produzir resultados tremendos na sua vida. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, o próprio Deus disse que a palavra que sai da boca dele não volta vazia. Então a palavra de Deus é a vontade de Deus, a palavra de Deus é o poder de Deus, disponível a mim e a você. Então a palavra de Deus que sai da minha e da sua boca, ela nunca voltará vazia, mas ela produzirá o resultado pelo qual ela foi liberada. Então ouse, haja em fé, reaja em fé, e a palavra de Deus, ela vai produzir coisas sobrenaturais na sua vida.
Não aceite essa situação, não aceite as circunstâncias que estão em tua volta, mas pela fé profetize, pela fé libere o poder de Deus. Não se desespere ou fique muitas vezes até mesmo desanimado devido talvez até mesmo à sua situação financeira, mas mude as coisas através da palavra. Entre em meditação, mastigue a palavra de Deus. Quando você vai numa nutricionista, você vai fazer uma reeducação alimentar. Eu ouvi isso recentemente, aí fui algum tempo atrás, aí não tem muito tempo, aí talvez 2 meses, ou um pouquinho mais, não mais do que 3 meses. Eu fui na nutricionista e ela falou assim, Júlio, né, falou para minha esposa, tem que mastigar bem, mastigue pelo menos 30 vezes, vai comer uma uva, mastigue 30 vezes, né? Você vai comer o horário do almoço, o café da manhã, almoço, janta, mastigue 30 vezes. Para quê? Para que isso facilite a digestão, para que o nosso organismo trabalhe menos ou trabalhe folgado, amém? Então a orientação é, mastigue bastante para que o alimento ele possa de fato ser saudável. Assim é a palavra de Deus. Você precisa mastigar muito a palavra de Deus, você precisa comer diariamente, mastigar 1, 2, 3, 4, leia 10, 20, 30 vezes se necessário for a palavra de Deus, porque a palavra ela tem um poder gerador, a palavra ela vai gerar vida. Então medite diariamente, mastigue a palavra de Deus, coma a palavra de Deus sem pressa, e isso vai fazer com que o seu organismo espiritual trabalhe menos. Assim como nós precisamos mastigar 30 vezes o alimento para que o nosso organismo trabalhe menos, para que o nosso organismo se esforce menos, da mesma forma é a nossa vida espiritual. Quando você come a palavra de Deus, quando você mastiga a palavra de Deus diariamente, você vai trabalhar menos, porque a palavra vai trabalhar em você e vai trabalhar através de você. Então, querido, nós precisamos encharcar a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. Libere a palavra, fale da palavra, declare a palavra, libere a palavra, verbalize a palavra diariamente, independente da circunstância, profetize vida, libere vida, e a palavra ela vai produzir exatamente o resultado pela qual ela foi liberada, pois a palavra ela tem um poder criativo. Quando nós observamos no livro de Gênesis, lá no princípio de todas as coisas, quando a Bíblia diz lá no princípio a terra sem forma e vazia, Deus criou céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a Bíblia diz que o poder criativo da palavra passou a operar. O poder criativo da palavra começou a se manifestar. Deus disse, haja luz, e houve luz. A palavra cria, a palavra produz aquilo que não existe, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. E Deus nos ensina isso na sua palavra. Quando nós vamos para os evangelhos, citando um outro exemplo, Evangelho de João, capítulo de número 11, nós vemos lá a história de Jesus, Marta, Maria, Lázaro, uma família que Jesus amava, e Lázaro estava morto. Eu não vou entrar muito na história, eu acredito que você conheça, leia João capítulo 11. Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias, Jesus chega lá, todo mundo está triste, inclusive as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus se dirigindo a ela diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, crê em mim, jamais morrerá. E aí Jesus disse, onde vocês sepultaram ele? Leve-me até lá. Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias que está sepultado. Jesus mais uma vez disse, eu não te disse, se você crer, você verá a glória de Deus. E aí Jesus diz para os discípulos, diz para aquela multidão que estava ali, todo mundo de olhos fitados para ver o que Jesus ia fazer. Jesus disse, tirem a pedra. E quando Jesus declarou, tirem a pedra, Jesus libera a palavra. E a palavra, ela é geradora de vida. A palavra de Deus, ela gera vida. E a palavra que Jesus disse em João capítulo 11 foi, Lázaro, vem para fora. Jesus ele não foi lá na tumba tirar Lázaro de dentro. Ele não impôs as mãos sobre ele.
Ele não ajudou aquele corpo sem vida, em estado de decomposição, se levantar. Mas Jesus liberou apenas uma palavra. Jesus liberou uma palavra e Lázaro estava morto. O corpo de Lázaro estava sem vida. Lázaro já estava no paraíso, mas a palavra de Deus, a palavra de Cristo Jesus foi até Lázaro, onde ele estava, lá no seio de Abraão. E a palavra geradora, a palavra gerou vida e Lázaro ressuscitou. Um dia um centurião chegou para Jesus e o seu servo estava doente. E Jesus se encontrou com o centurião e ele disse para Jesus: Senhor, o meu servo está enfermo. E Jesus, no meio do diálogo, disse: eu vou à tua casa, eu vou curá-lo. Não, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha só, irmãos. E Jesus até mesmo nos ensina nesse texto que nem mesmo em Israel ele encontrou tanta fé. Um cidadão romano, mas que temia Deus, ele disse: basta apenas uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Ele entendeu que a palavra produz vida. O centurião, ele entendeu que a palavra pode restaurar todas as coisas. E nós muitas vezes, como cristãos, como homens e mulheres que conhecemos a palavra de Deus, entre aspas, se é que conhecemos, nós não conhecemos o poder da palavra de fato, nós não temos convicção, nós não temos fé suficiente em crermos nisso, que a palavra de Deus, ela tem poder de gerar vida, mesmo diante da morte. A palavra de Deus tem poder de restaurar todas as coisas, aleluia. Então libere a palavra, querido, independente das circunstâncias, independente do que você está vivendo, libere a palavra. Não é você que vai fazer, é a palavra de Deus. Não é você que vai trabalhar, é a palavra de Deus. Não é você que vai agir, é a palavra de Deus. Libere a palavra, profetize a palavra e a vida será o resultado por meio dela. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós precisamos comer a palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra diariamente. Pondere e contemple a palavra de Deus até que ela literalmente forme tudo dentro de você. Antes da palavra produzir vida exteriormente, fora, ela precisa produzir vida dentro de nós. Jesus era a própria vida, então ele só libera aquilo que tem dentro dele. Sabe por que as coisas não acontecem muitas vezes na minha e na sua vida? Porque a palavra ainda não gerou a vida de Deus dentro de nós. Nós continuamos vendo as limitações, as nossas limitações, e limitando até mesmo Deus. Nós continuamos olhando para as dificuldades, continuamos vendo os problemas muito mais fortes ou poderosos do que a própria palavra de Deus. Mas quando ela transforma a nossa mente, ela transforma o nosso coração, ela transforma o nosso interior, gerando vida dentro de nós, nós vamos liberar aquilo que nós já temos. Então a palavra de Deus nunca vai produzir fora de você aquilo que ainda não foi gerado dentro de você. Glória a Deus, meu Deus, isso é muito forte, queridos. Então, coma a palavra, mastigue diariamente a palavra, medite diariamente na palavra, 20, 30 vezes se necessário for, não importa quantas vezes, porque quanto mais você come a palavra de Deus, mais o teu espírito vai digerir isso, mais o teu espírito estará alimentado desta palavra, e toda palavra que sair da tua boca, querido, ela será viva, será poderosa, será eficaz, ela vai produzir exatamente o resultado pela qual ela foi liberada. Se você disser para este monte, sai daqui e lança-te acolá, pelo poder da palavra, vai acontecer, vai se manifestar. Então deixe que a palavra de Deus produza vida dentro de você, e quando isso acontecer, você saberá, quando isso acontecer, você vai entender, porque você vai sentir a vida de Deus dentro de você. A sua mente será renovada apenas para crer, não apenas para ver. Mas quando você passar a crer primeiramente, você verá o resultado que a palavra de Deus pode produzir na sua vida e no seu coração. Então deixe que a palavra de Deus entre, penetre, vai até o mais profundo, ao mais secreto do teu coração, e a palavra de Deus vai mudar todas as coisas. A palavra de Deus vai produzir resultados sobrenaturais na minha e na sua vida, porque a palavra de Deus continua gerando vida.
A mesma palavra que Deus liberou lá no início da criação. A mesma palavra que Deus gerou, a mesma palavra que Deus liberou através do anjo para Maria, dizendo: você vai conceber, dará luz a um Salvador. A palavra foi liberada e ela gerou nela, a palavra liberou, gerou vida por meio do poder do Espírito Santo em Maria. Essa mesma palavra que é imutável, essa mesma palavra que é poderosa e eficaz, produzirá resultados tremendos, sobrenaturais na sua vida. Você só precisa crer. É muito mais do que religião, é muito mais do que apenas verbalizar, mas é ação. O verbo é ação. Não adianta você dizer que você tem fé se você não agir em fé. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer que tem fé. Não adianta você dizer que tem a palavra se você não age na palavra, se você não anda na palavra. Outro dia eu disse aqui para a igreja, quando Jesus chamou Pedro sobre as águas, Pedro não andou sobre as águas ou sobre a água. Pedro andou sobre a palavra. Jesus disse: vem, Pedro. Ele anda nessa palavra. Então, querido, viva na palavra, ande na palavra, haja na palavra, reaja através da palavra, e a tua vida será impactada pelo sobrenatural de Deus. Amém? E os resultados que a palavra pode produzir dentro de mim, dentro de você, são coisas que os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais chegou ao coração do homem, porque Deus ainda quer anunciar coisas grandes e poderosas àqueles que creem. Ontem nós ouvimos a palavra aqui do nosso diácono Paulo Diego, Marcos 16:15. Os sinais seguirão aos que creem. Se você crer na palavra, se prepare. Os sinais serão, amém? O sinal será teu companheiro. Os sinais serão os teus companheiros a partir de agora, a partir de hoje, a partir do momento que você crer. Os sinais te acompanharão, farão parte da tua vida em todo tempo. Amém? Escreva aí, comente aí o poder criativo na palavra. Escreva: eu ando na palavra, eu vivo na palavra. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Amém? Eu vou finalizando aqui o nosso devocional. Eu vou finalizando aqui o nosso momento de edificação. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Não perca a oportunidade. Libere a palavra agora. Libere a palavra neste momento sobre a sua própria vida. A palavra é uma semente. Libere sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Libere sobre o seu filho. Libere sobre a sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, sobre o seu trabalho, sua empresa, sua vida financeira. Libere a palavra. E ela vai produzir resultados sobrenaturais. Libere a palavra com fé. Libere a palavra com ousadia. E você vai viver coisas tremendas. Você vai testemunhar coisas grandiosas e preciosas da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Um abraço. Fiquem todos com Deus.